Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E o assunto de hoje é Dicas para diagnóstico diferencial de manchas hipocrômicas. Vamos lá, Virgínia. Hoje o nosso assunto é um tema extremamente recorrente e comum na prática dermatológica, porque a condução de manchas, de uma forma geral, faz parte do nosso dia a dia. E uma das coisas que a gente costuma raciocinar, procurando diagnóstico e depois a abordagem daquela lesão, é a gente partir do ponto de vista morfológico e da cor da lesão. Isso, né? Isso semiologia dermatológica. Semiologia dermatológica básica. Então, a gente já define que uma mancha é de fato uma mancha quando aquela lesão não tem relevo, quando tem apenas alteração de cor. E aí a gente vai trabalhar, eu brinco com o arco-íris, para definir que tons e que cores estão presentes naquela lesão. E aí a primeira coisa para a gente pensar no diagnóstico diferencial de manchas hipocrômicas é a gente realmente conseguir definir a cor da lesão. Essas manchas, teoricamente, seriam hipocrômicas ou seriam manchas acrômicas? E aí, como é que a gente consegue definir isso, Virgínia? Então, é uma dúvida que às vezes os alunos eles têm com muita frequência, né? E às vezes na prática também não é tão fácil, né? Mas quando a gente olha a lesão, as manchas hipocrômicas, a gente vai ter uma diminuição da cor normal do paciente, né? Sim. A gente vê a mancha um pouco mais clara, branca, mas é um tom de branco mais leve. E quando a gente tem a mancha acrômica, a gente não tem melanina nenhuma nessa mancha. Então, a gente tem aquele branco intenso, né? Que a gente chama de um branco nacarado, né? Que é como a gente tem nos casos, por exemplo, do vitiligo. Isso. Né? Então, a ideia é a gente comparar sempre com a pele adjacente do paciente, a pele dita sã. Né? Então, a gente não pode dizer que é uma pele clara ou escura se a gente não tem um referencial do próprio paciente. Então, se a gente vê que aquele tom, aquela intensidade de cor de melanina, ela está menor, mais clara do que a pele adjacente normal, a gente considera que aquela mancha é hipocrômica. Como quem está aí no YouTube nos acompanhando, consegue visualizar algumas manchas hipocrômicas na face, né, de um paciente, que a gente consegue diferenciar bem de um paciente, por exemplo, com vitiligo, que tem manchas completamente acrômicas, sem cor nenhuma, né? Vê como é um branco bem aceso, branco aceso, né? Às vezes até o pelo também se encontra branco, né? Favorecendo esse destaque também da cor acrômica. Então, primeira coisa, o raciocínio, a gente insiste um pouquinho nisso, porque o raciocínio do diagnóstico diferencial vai ser diferente, né, Virgínia? Isso. Se a gente pensa em um ou em outra. Se a gente pensar vai seguir um determinado caminho de diagnósticos diferenciais, né? Se a gente define que a mancha é hipocrômica, aí a gente vai seguir um outro caminho, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. Isso aí já para organizar a cabecinha de vocês. Então, a gente vai trabalhar pensando nos diagnósticos diferenciais de manchas hipocrômicas. Isso. E a gente vai para o número 1, que eu acho que é uma doença extremamente comum e que nós, médicos, sejamos especialistas ou não, acabamos conduzindo e dando muito diagnóstico no nosso dia a dia, que é a pitiríase versicolor. E aí, quando é que a gente pensa em pitiríase versicolor, Virgínia? Então, pitiríase versicolor super comum, né, causada pelo fungo de Malacésia, né? E a gente vai pensar quando a gente tiver essas manchas hipocrômicas bem delimitadas. Então, geralmente, são lesõezinhas bem arredondadas, né? Como a gente tem aí na imagem. Bem arredondadas, bem delimitadas, né? E a gente pode ver essas lesões normalmente em áreas que são mais seborreicas, tá? Então, assim, é face, pescoço, o tronco superior, né? São os locais em que a gente vê com mais frequência. Isso. E a gente pode fazer um testezinho super simples, né? Que é chamado de sinal de Zilleri, em que a gente vê a descamação da lesão quando a gente faz o estiramento da pele. Isso. Entendeu? Então, isso aí, essa descamação que a gente denomina como furfurácea, porque lembra um pó, né? Fica com esse aspecto pulverulento por cima da lesão, que tem que se restringir à mácula hipocrômica. Às vezes o paciente também tem uma pele super seca, que no estiramento de uma pele qualquer, da qualquer região, pode promover uma certa descamação não uniforme. Então, o que a gente chama a atenção que é o estiramento promove a descamação sobre a mácula. E isso é muito característico de pitiríase versicolor em atividade. E aí, só para chamar a atenção também, Virgínia, muita gente pergunta, mas por que a pitiríase versicolor predomina nessa área, né? Geralmente tronco superior, área seborreica. A gente lembra que a malacésia é um fungo que é lipofílico, em sendo lipofílico, ele gosta de parasitar, morar, enfim, dentro do folículo piloso, porque ele se alimenta
de resíduo de glândula sebácea. Isso, gosta de uma gordurinha. Gosta de uma gordurinha, né? Então, é natural que ele vá se alojar e proliferar mais facilmente nessas regiões. Não é à toa que a gente costuma flagrar muito mais pitiríase versicolor a partir da puberdade, que já tem uma ativação androgênica dessas glândulas, e aí é muito incomum a gente ver criança muito pequena com pitiríase versicolor e adulto muito idoso, né? Também. Com pitiríase versicolor, que já tem uma secura natural da pele, uma redução dessa secreção sebácea bem diminuída no contexto da evolução natural. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em pitiríase versicolor sempre. As lesões costumam ser arredondadas, podem ou não confluir, né? Mas podem, inclusive, ter esse predomínio visualmente folicular de pequenas máculazinhas arredondadinhas e em algumas áreas conflui, dando esse aspecto. E o nome versicolor, Virginia, a gente tem sempre que lembrar, né? Ele entra no diagnóstico diferencial de mancha hipocrômica, mas nem sempre ela é hipocrômica. Pois é. Que é o mais comum, né? É o que a gente encontra mais na prática, mas a ptiríase, ela pode ainda se apresentar com manchas hipercrômicas e com manchas eritematosas. Isso. Então, por isso que ela tem essa denominação de ptiríase versicolor. Versicolor, que ele pode ter uma cor ou outra, inclusive no mesmo paciente. Então, a grande maioria tem a forma hipocrômica, então é essa que vocês têm que memorizar inicialmente, mas não necessariamente a gente exclui o diagnóstico de ptiríase versicolor se não tiver essa apresentação. Né? Eu acho que a ideia é essa. Então, na dúvida, façam um estiramento, vejam se tem descamação, descrevam a topografia e o formato da lesão, vocês conseguem definir bem e dar diagnóstico de ptiríase versicolor, né? Exatamente. E a gente tem que pensar em outras coisinhas aí, depois da ptiríase versicolor. Aqui, ó, só uma imagem que eu esqueci de mostrar, mais uma área com estiramento. Aqui, na primeira imagem, quem está nos acompanhando no YouTube, é uma mácula hipocrômica, que aqui a gente nem consegue delimitar tão bem. E após o estiramento da lesão, né, aqui sobre a mácula, você até acende, né, um pouco mais a lesão, fica muito mais visível pela presença da descamação. Exatamente, e a descamação vê que é bem limitada à lesão. Isso, né? Isso é uma coisa relevante, né, que a gente chama atenção. Outro diagnóstico muito comum, que aí eu digo, já saiu não necessariamente dos adolescentes, mas que a gente vê muito em criança, né, é a ptiríase alba. Então, quando é que a gente pensa em ptiríase alba ao visualizar uma mancha hipocrômica? Isso, a gente vai levar em consideração sempre a primeira coisa, a faixa etária, né? Porque é muito comum nas crianças, né? E a mancha, ao contrário da ptiríase versicolor, ela vai ser mal delimitada. Então, não é essa mancha redondinha, né? Bem delimitada, que você vê onde a mancha termina. Normalmente, é uma mancha que você não consegue ver bem onde é que ela termina. Isso. Né? E vai acometer principalmente face, tronco e os braços, né? E normalmente ela vai acometer pacientes que são mais atópicos. Então, assim, a gente precisa procurar no paciente outros achados de atopia, né? Então, uma pele ressecada, né? Aquela pele que a gente chama de arrepiada, né? Que inclusive a ptiríase alba, dentro da própria mancha, você pode ter realmente esse aspecto arrepiado. Né? A ideia é assim, além da mancha hipocrômica, a gente pode encontrar essa hiperceratose folicular como uma condição paralela. Às vezes o paciente tem essa ptiríase alba na face, em raiz de membro, e tem essa ceratose pilar na coxa, no braço. Mas às vezes essa hiperceratose folicular está dentro da mancha, né? Isso, então você exatamente. vê aquela acentuação folicular sobre a mancha, que eu digo, a pele desbotada, entre aspas, né? Que é a mancha hipocrômica. Isso, e arrepiada, que é a hiperceratose folicular. Exatamente. São dois elementos que a gente vê muito em paciente atópico. Não é obrigatório que esse paciente tenha todas as características de eczema atópico, né? Aquelas lesões recorrentes de eczema, em dobra. Não é obrigatório. Às vezes ele só tem uma asma, tem uma rinite, tem outros órgãos de choque de atopia, mas tem alguns elementos menores que caracterizam a pele atópica. E aí, na grande maioria das vezes, é curioso também, ptiríase alba, apesar de ser um estigma de dermatite atópica, de atopia de forma geral, não é uma condição que costuma coçar. Na maioria das vezes, o paciente está nem aí. Normalmente é uma queixa da mãe, inclusive. É uma queixa da mãe, do pai. Chega, doutora, tá horrível, ele tá todo manchado, parece pano branco. Eu digo, olha, a gente se preocupa muito mais quando tem um transtorno, um impacto na rotina da criança. Então, eczema franco, a gente se incomoda muito, a gente realmente tem que intervir. Porque cai a qualidade de vida, a criança fica mal-humorada, coça, agride, né, quebra a barreira, tem risco de infecção. As ptiríase alba, a condução acaba sendo muito mais expectante, hidratação, muita orientação. E aí é uma queixa que é muito mais dos pais do que da criança. A criança não tá nem aí, né? Dói, coça,
Não sente nada, né? Sinto nada, né? Eventualmente, algumas lesões de psoríase alba podem ter algum eritema, prurido, que é o padrão que caminha para um eczema sutil. Mas nunca é aquele eczema franco, né, Virginia? Então, exatamente. Fica aquela carinha desbotada, como a gente vê aqui na imagem, né? Quem estiver nos vendo, ele vê algumas lesões mal delimitadas, não tão bem definidas, né? Na face, a gente não sabe onde começa, onde termina exatamente. Numa pele, geralmente, de criança atópica. Não que adulto não possa ter, mas é bem mais comum, né, em criança. A gente vê bem mais, né, Virginia? Exatamente. E a condução, de forma geral, hidratar. Na grande maioria das pessoas, a gente acaba indicando a hidratação, né? Que é a base do tratamento, isso, né? Isso. De todo paciente atópico. E né? a gente orienta muito. Tem paciente que chega, ele está muito manchado, está muito feio, aí fica querendo prescrever até corticoide. E a gente lembra que o próprio uso de corticoide, especialmente os de alta potência, podem resultar em hipocromia. Né? Então, tem que ter muito cuidado. A gente vê, às vezes, até criança, inclusive atópica, com reação à picada de inseto, que usa muito corticoide tópico, fica aquele halo meio claro em torno da reação à picada pela aplicação, o uso contínuo do corticoide naquela área, fica aquela palidez em torno. Então, muito cuidado na prescrição de corticoide. A grande maioria não precisa de grandes intervenções. Se preferir alguma intervenção, porque tem algum grau de eritema, corticoide de baixa potência, poucos dias, um tacrolimo. Isso, imunomodulador assim. Imunomodulador, mas o principal ainda é hidratação. Hidratação, né? Com certeza. Certo, gente? Então, vamos para o nosso terceiro diagnóstico diferencial, Virginia? Vamos lá. Vamos lá. Outro detalhe aqui que eu esqueci. Vamos lá, além de procurarmos os antecedentes de atopia, tanto pessoal como familiares, a gente tem outros achados do exame físico, né? Pensando ainda em psoríase alba. E aí a gente pode visualizar aquela face comum, né, do atófilo com a visualização da prega inferior infraorbital. Como é que a gente define essa prega, Virginia? Então, é a prega de Denny Morgan, né, que é bem comum, a maioria dos pacientes atópicos tem, o paciente, quando ele entra no consultório, a gente já vê, né, porque ele tem essa dupla prega aqui na pálpebra inferior. Isso. Né? Então, assim, quando você junta os achados clínicos, né, mais característicos da psoríase alba, né, aquelas manchas hipocrômicas nas crianças, né, com a xerose, manchas mal delimitadas, com a prega de Denny Morgan, aí você já praticamente ali já fecha o diagnóstico, né? Atópico. Tá dominada, né? Exatamente. É o tipo da consulta que é muita orientação e diagnóstico simples, né? Isso. Mas faz parte. Então vamos lá, agora sim. Vamos passar para o nosso terceiro diagnóstico diferencial, né? Que seria a hanseníase. Então, lembrar que a hanseníase, ela pode se apresentar de forma extremamente polimórfica, dependendo do padrão imunológico do próprio paciente e se é uma lesão paucibacilar ou multibacilar. Mas a gente tem que pensar em hanseníase também nos quadros de manchas hipocrômicas, né? Que na maioria das vezes podem se tratar de hanseníase indeterminada ou não, né? Mas a gente vai chegar lá. E por que a gente pensa em hanseníase aqui nesse contexto, Virginia? Então, porque geralmente as fases iniciais da hanseníase, né, ela geralmente começa com essa forma indeterminada e que aí vai se apresentar com uma mancha hipocrômica mal delimitada, né? E que pode surgir em qualquer parte do corpo. E a característica dessa mancha é que você tem uma alteração da sensibilidade. Isso. Né? E aí vai ser importante você fazer esse teste de sensibilidade, que é bem comum, né? Já aconteceu muito comigo no consultório, o paciente chegar assim, beliscando a lesão, aí, doutor, olha, eu sinto normal, então, olha, eu furei, peguei uma agulha, furei. Não é hanseníase. Não é hanseníase. Hanseníase já está excluído porque eu não senti, né? Então, assim, primeiro a gente vai perdendo outras sensibilidades, né? Na verdade, a gente vai perder, né? A sensibilidade autonômica, geralmente a mancha, você não tem um suor naquela lesão, né? E a primeira sensibilidade, assim, que a gente perde mesmo é a sensibilidade térmica. Então, tem que fazer o teste de sensibilidade, né? Às vezes no consultório a gente faz com éter, né? Com chumacinho de algodão, um seco e outro com éter, porque você consegue sentir ali um mais frio, né? E o outro seco. E aí a gente consegue definir a alteração de sensibilidade da mancha. Isso. E se a suspeição for grande, o que a gente chama a atenção é que você tem que insistir nesse teste de sensibilidade. Não é obrigatório que em todos os pacientes seguir esse padrão que às vezes a gente vê em livro, né? A gente perde a sensibilidade térmica, depois tátil e depois dolorosa. Não é assim. Nem sempre é assim. Na medicina nunca é assim, né? Nada. Então, na prática, a gente vê muito mais. A gente perde a autonômica, térmica e o resto. Mas isso não é obrigatório. Então, se a gente tem uma suspeição grande, faz a térmica, ainda está normal, faz a tátil, faz a dolorosa, faz um teste autonômico,
faz um teste de histamina, vê se aquela área sua, né? A gente tenta fazer alguns testes paralelos para determinar se existe algum dano neural em alguma fibra cutânea que se manifesta através de mancha hipocrômica. Então, isso é muito importante, porque não está, às vezes, tão bem escrito assim, bonitinho em livro, né? Exato. Né, Virginia? Pois é. E a gente tem que considerar, considerando ainda mais, né, que o Brasil é um país hiperendêmico em hanseníase. Segundo lugar no mundo. Então, não é brincadeira, lógico. A gente tem alguns estados que tem uma incidência, uma frequência, né, de casos bem maior, mas aqui, por exemplo, em Pernambuco é uma loucura, a gente tem muito caso de hanseníase e a gente não pode achar que isso é uma coisa que já se resolveu, porque estamos um pouco longe disso. Então, tem que considerar esse diagnóstico de hanseníase indeterminada. Lembrando que hanseníase indeterminada acontece geralmente com poucas lesões, geralmente uma ou poucas lesões. Mas a gente tem formas, né, Virginia, de hanseníase que podem também se manifestar com máculas hipocrômicas, mas geralmente numerosas, em tronco, que aí a gente já não classificaria como hanseníase indeterminada. Né? O grande número de lesões, né, o padrão mais mal delimitado, envolvendo todo o tronco, geralmente aponta esse diagnóstico para uma hanseníase dimorfa hipocromiante, né, o borderline hipocromiante. Então, esse é um diagnóstico muito difícil, às vezes, inclusive para o especialista, mas quando vocês também visualizarem muita lesão, paciente com epidemiologia positiva, com a mancha mal definida, não é atópico, né? Não é pitiríase versicolor, pensem nessa possibilidade, entre outras que a gente vai discutir hoje. Mas pensar nessa possibilidade de hanseníase, inclusive hipocromiante dimorfa, né? Vamos lá, o que mais? O que é que temos de diagnóstico diferencial? Aqui já voltamos para os jovens. Exatamente, para os jovens esse daqui também. É super, super comum. Super né? comum, que até eu acho que muita gente não conhece, né? A gente pensa também no diagnóstico diferencial na hipomelanose macular progressiva do tronco, né? Alguns pacientes, alguns dados de literatura descrevem assim. E quando é que a gente pensa nesse diagnóstico de hipomelanose macular, Virginia? Então, aí a gente, nesse caso, vai pensar em pacientes jovens, né? Mais frequente nas mulheres, e a gente vai ter essas manchas hipocrômicas que não são bem delimitadas, normalmente também são mal delimitadas, mas ela tem a característica de confluir. Isso. Né? Então, fica aquela área manchada, né? Bem comum no dorso, né? Na região sacral, né? Mas também pode acometer abdômen, até subir para a área das mamas, né? E é bem comum em paciente, assim, que é moreno, né? Tanto que antigamente era chamado de hipomelanose macular das mulatas do Caribe. Né? Exatamente, exatamente. Que é mais dessas pacientes, porque na verdade até pode acometer, né? Mas geralmente pacientes que são mais branquinhas, aí as manchas elas não ficam tão visíveis, né? Então normalmente chama mais atenção o paciente que é mais moreno, né? Que a mancha ela vai ali se destacar. Aí acaba trazendo ao dermatologista queixa, né? Dizendo, doutor, esse pano branco não resolve. Aí chega muito assim, já né? usou cetoconazol, fluconazol, traconazol, todos os usos da vida. Esse aí meu não fungo melhora. está resistente, né? Mas a gente vê, não tem sinal de estiramento, não tem descamação fulfurácea. É mal delimitada. É mal delimitada, conflui. São lesões quase que estáticas, assim. Você não vê uma grande evolução, né? Porque é muito comum quando leva sol, pitiríase versicolor, transpira muito, você vê uma acentuação. Você pode lembrar que tinha menos mancha e aumentou a mancha, né? Você tem uma certa dinâmica. Isso. Na hipomelanose, eu tô toda manchada, não sai disso. Não melhora com antifúngico, não descama. Isso aí a gente no exame físico. Mas as pacientes se queixam muito porque ficam muitas vezes constrangidas de usar um decote, de ir à praia. Isso. E aí a gente pode tratar pelo impacto estético, né? E aí como é que a gente pode orientar essas pacientes? Como é que a gente tem algum elemento clínico que a gente pode corroborar o diagnóstico? Uma lâmpadazinha de Wood pode ajudar? Pode, aí, pode, Virginia. com certeza. Então, a lâmpada de Wood, né, no caso para o dermatologista, né, que normalmente os clínicos não tem no consultório, né? Ela vai ajudar muito, porque essa lâmpada de Wood a gente vai ver uma fluorescência, né? Que é meio vermelha e que tem uma distribuição folicular. Isso. Porque justamente o agente etiológico, ele costuma ficar também no folículo piloso. Isso. Né? E aí ele tem uma produção de porfirinas, e aí essas porfirinas elas ficam realmente fluorescendo com a cor vermelha. Isso, né? Vermelho coral, avermelhada. Então, a gente vê, se coloca a lâmpada de Wood uma certa fluorescência folicular sobre as máculas hipocrômicas. Então, isso sugere a presença do Cutibacterium acnes, que hoje em dia tem associação, a presença dele com a presença das manchas da hipomelanose macular. Tanto que o tratamento muitas vezes vai se assemelhar um pouquinho com os tratamentos antibacterianos da acne, né? Então, a gente utiliza clindamicina, tópico oral, enfim, mas geralmente tópico, peroxibenzoíla e outras tetraciclinas orais
além do cuidado de exposição solar, para tentar estimular a repigmentação dessa região, né? Exato. Exatamente. Vamos para o outro diagnóstico, já falamos alguns. Vamos repetir aqui, Virgínia. Vamos lá. Vamos Psoríase lá. vesícula, Psoríase alba. hanseníase, Isso. hipomelanose macular. E vamos para a próxima, que é a micose fungoide hipocromiante. Quando é que a gente pensa em micose fungoide hipocromiante? Pois é, né, Claudinha? A micose fungoide, ela não é uma coisa assim tão frequente, né? É um tipo de Isso. linfoma cutâneo. Mas a gente tem que pensar geralmente em pacientes mais idosos, né, que apresentam essas manchas hipocrômicas, mal delimitadas e geralmente em área coberta, Isso. né, que é o contrário justamente da psoríase alba, né, que é criança, né, face, braço, né? Com história de atopia, Com né? história de atopia, pois Isso. é. Aí a gente já vê outro quadro. Outro quadro. Né? Então, paciente de mais idade com manchas geralmente maiores, são manchas que podem ser grandes, de dezenas de centímetros, e muito de área proximal. Então, tronco, região glútea, que cresce, o paciente nem tem queixa, não coça, não incomoda, o paciente não está nem aí. E a gente visualiza essa hipocromia, né, meio difusa, também mal delimitada, Isso. e que não melhora com hidratação, não melhora com corticoide tópico, e fica lá arrastado, às vezes, por anos ou dezenas de anos, tá? Então, a micose fungoide, para quem não conhece, é um linfoma cutâneo de células T. O padrão de apresentação habitual não é com essa forma hipocrômica, geralmente é com aspecto eritêmato acastanhado, meio poiquilodérmico, que evolui ao passar dos anos sob a forma de placa e mais na frente sobre a forma tumoral, e que pode ou não sistematizar como forma leucêmica ou evoluir realmente com um quadro mais avançado. Mas existe esse subtipo, digamos assim, hipocromiante, que pode ser também um desafio diagnóstico se a gente não pensa nisso, porque a gente vai precisar de biópsia, anatomopatológico e muitas vezes imunistoquímica para classificar corretamente. Então, exato. Esse daí, a questão é suspeitar, né? A gente não consegue dar aí o diagnóstico, né? Como a psoríase alba, que a gente junta aí na clínica, tá ok, né? Normalmente. Isso. Aí a gente vai precisar fazer a biópsia para ver os patológicos. Isso, mas a gente tem que levantar a hipótese para poder chegar lá, né? Exatamente. Tem que pensar. E assim, no adulto ainda é um pouco... A gente considera mais, né? Se o paciente não tem história de atopia, vem com um monte de mancha assim, hipocrômica, sem resolução. Agora, curiosamente, existe também a micose fungoide hipocromiante em criança. Aí é nó. Né? Que diga em criança, a gente fica sempre pensando em algo mais benigno, um paciente atópico, mas mesmo em criança, considerem esse diagnóstico excepcionalmente se não tiver resposta com hidratação, se não tiver história da atopia e se forem manchas muito proximais. É nádega, é coxa. A gente tem alguns pacientes no hospital que acompanham, crianças inclusive. Então, assim, quando você vê, melhorou com hidratante, está oscilando, melhora, vai e vem, né? Você pensa tá num logo. canto, aí aparece outro em outro Isso. lugar, né? Não é aquela Foi coisa muito que para a piscina, ficou muito seco, aí acentuou uma lesão. Tem toda essa evolução, essa história natural, né? Da psoríase alba. Mas quando não segue muito, encaminha para o especialista, ele vai avaliar direitinho se precisa de biópsia para definir esse diagnóstico. Pensando no prognóstico, que apesar de ser um linfoma indolente, de bom prognóstico, precisa de segmento com especialista, muitas vezes até de forma multidisciplinar, com hemato também, né? Isso aí. E outro diagnóstico, que a gente tem que considerar muito mais no dia a dia, muito mais do que micose fungoide e outras coisas, são as manchas hipocrômicas pós-inflamatórias ou chamadas residuais. Então, a gente tem que lembrar que muitas das lesões inflamatórias por pancada, por trauma, por qualquer infecção, o dano, enfim, de forma geral, pode gerar uma inflamação e, em seguida, fazer uma discromia. Pode fazer tanto hipercromia como hipocromia. E aí a gente está aqui até, inclusive, no exemplo, né, Virgínia? O que é que você está vendo aí na tela? Me conta. Então, isso é uma paciente minha, do consultório. Não fui eu que fiz o laser dela, tá? Ainda Mas bem. que ela evoluiu com essas manchas hipocrômicas após fazer sessões de laser para depilação. Sim. Né? Ela era morena, acho que né, a energia foi um pouco mais elevada do que deveria, né? Que deveria. E aí ela, na verdade, começou com várias crostas, né? Queimou, né? Isso. E aí depois ela ficou com essas manchas hipocrômicas residuais. Isso. Mas eu trago esse caso pra gente ver assim, que na dermato, inclusive a gente falou isso em podcast, muitas vezes o exame físico é mais importante, né? Mas nesses casos é importante a gente saber a história da paciente. A gente já vê. Digo, que laser você fez aí, exatamente. né? A gente conhece. Mas às vezes não é assim tão, né, tão gritando, óbvio, né? Tão óbvio, Se né? forem poucas lesões é mais difícil, por exemplo. Exatamente. E às vezes foi outra coisa, né? Às vezes até o próprio paciente, já peguei paciente até que
usou limão, em vez de fazer hipercromia, fez hipocromia, Sim, né? às vezes é uma fase às vezes queima, qualquer, na verdade, reação inflamatória, trauma, queima, descama, pode cair a casquinha, né? A crosta, Isso. fica aquela mancha residual, seja de um trauma no joelho de uma criança, seja por uma queimadura ou um procedimento. Acontece. E aí, principalmente quando for lesão assim mais localizada, né? Perguntar ao paciente se ali não tinha alguma coisa, né? Isso. Tava vermelho, irritou, teve alguma picada, você usou algum creme aqui, né? Que às vezes até o próprio uso do corticoide excessivo por alguma outra coisa pode gerar hipocromia. Né? Então, nesse caso, assim, a história do paciente vai ser importante. Isso, e eu brinco de quando é que a gente considera a hipocromia residual? Quando não tem cara de nada dos outros. Eu digo logo. Digo, como assim? Eu digo, olha, não é PV, né? Não é hipomelanose, não é hanseníase, não é micose fungoide. Peraí, o que é que pode ser? O que é que aconteceu aqui? Me conte, né? Me conte, tem alguma coisa errada. Não, doutora, é que eu fiz uma depilação, é porque eu usei isso, eu inventei de usar um creme diferente. Enfim, tem alguma história aí que a gente tem que cascavilhar e pensar no paciente, que quando não tem cara de nada, eu digo, não, deve ser alguma coisa residual, que não tem uma bola de cristal para a gente adivinhar exatamente o que foi. A gente tem que realmente convencer, puxar na memória do paciente para a gente conseguir traduzir aquilo ali. Mas a parte boa no contexto, né, Virginia, que a grande maioria das hipocromias residuais são resolutivas. Elas respondem, até essas que os pacientes chegam em pânico, pós-laser. Isso, resolveu, a gente orienta, ai, doutora, eu vou ficar assim, zebrada, toda manchada. Eu digo, olha, na fase ainda aguda de queimadura, às vezes a gente faz corticoide oral tópico, né? Orienta um processo para reduzir a inflamação, um tratamento, mas após a resolução é estimular a pigmentação. Eu digo, vá levar um solzinho de leve, vamos estimular a pigmentação com critério também, porque se queimar também gera mancha, a gente vê até pós-sol, né? Paciente que queima, descama o ombro, daqui a pouco... Aí piora. Eu digo, olha, é um banhozinho só para estimular. São 10, 15 minutos. Exatamente, né? Não é meio-dia, 1 hora, né? Não, tem gente que passa, né? De 9 às 17 horas no sol, não tem condição, né? É isso aí, você vai queimar e vai gerar outro dano com outra hipocromia residual. A gente vê muito hipocromia pós-sol, a gente vê em praia. Aí você, doutora, eu tô com pano branco. Eu digo, não, isso aqui foi porque despelou. Cadê o protetor solar, né? Então, a gente orienta que o banho de sol gradual e de forma responsável, na grande maioria das vezes, resolve essas hipocromias. Se não houve cicatriz realmente real, tá tranquilo, vai responder. A gente tem que tranquilizar o paciente, muitas vezes fotografar, né? Para ela dizer, não tá melhor. Digo, vamos ver 1 mês depois, 2 meses depois. Tá vendo que tá melhor? Tá dando certo. É jogo de paciência. Isso que eu ia falar. A palavra é paciência também. Porque assim, para surgir é rápido. Sim. Para tratar, né? Não é tão rápido assim. Então, realmente é uma paciência, acompanhamento. Isso. Né? Evitar... fazer coisas assim que possam piorar. Intempestivas, né? Isso. Que aí no desespero, né? Muita gente vai e eu já vi tanta coisa, né? O pessoal aí vai ver em aplicativos, aí vê fórmulas e não sei o quê, e coisas milagrosas, né? Que prometem que no outro dia vai estar melhor. Né? E aí o importante é realmente fazer o acompanhamento e ter paciência. Isso. Né? Que aí evitar a iatrogenia e ter paciência. E procurar seu dermatologista, seu médico para uma boa orientação. Exatamente. Eu acho que é isso aí. Se você gostou desse podcast, curte com a gente, compartilha e segue a gente em todas as redes sociais.